Carlota. Eu sou a Clara. E eu sou a Flora. Juntas nós somos A Carlota. Assim, batizada por um dos nossos amigos parceiros. Bom, gente. Vamos aguardar primeiro o pessoal chegando na live, né? Manda aí para quem que tem interesse nesse assunto. Dando um oi, boa noite. Boa noite a todos. Bom dia para quem está no outro lado. Obrigada por estarem conosco. E, assim, nós estamos retornando o nosso canal. As Carlotas, do tempo que nós chegamos em Dáquila, a nossa evolução em termos de energia, de percepção da vida e de tecnologias também, que foram apagadas na nossa mente, que foram esquecidas, né? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Gente, não, eu posso ser lendo aqui. Já dei meu like, queridas, porque eu tenho certeza que vou mais que amar. Que legal, obrigada. Vai, mãe, pode ir falando, qualquer coisa eu vou dizendo aqui. Então, aí nós passamos por um momento de muito aprendizado. E estamos... Filhos, vocês estão falando e eu não consigo. Gente, ao vivo, a gente ainda vai ter que se adaptar um pouco, porque ficando 3 mulheres falando muito ao mesmo tempo, fica aquela bagunça. É o nosso primeiro ao vivo com as 3. Então, exato. Aquele caos básico que a gente vai trazer aqui um pouquinho. Então, na nossa chegada ainda... Achei ela fofinha, ó. Oi! Entrou! Gente, beijo para todos. E a gente não consegue ver todo mundo assim, que daqui está muito longe. O problema básico de enxergar. Sabe, assim, meus olhinhos não conseguem enxergar. Mas é isso. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso canal, a reestreia do nosso canal. E a gente está mostrando aqui quanto... Parabéns, meninas! Eu não podia ficar de fora, né, dessa, né? Gratidão pela parceria aí com a gente e que satisfação em tê-las aqui, né, com esse canal maravilhoso, que eu sei que vai ser a energia para esse povo lindo que está aí em Dáquila, ou os que estão fora esperando muitas ideias, muitas vibrações, conhecimentos mil, né, dessas 3 mulheres maravilhosas, fantásticas. Já sou fã de vocês, ok? Namastê! Obrigada, Ali! Muito obrigada. Então, ele está apoiando a gente aqui no canal, cuidando de tudo. Porque senão não saía nada, né, gente? Difícil, tá? Mas estamos aí. Juntar as Carlotas para a gente conseguir estar nesse momento, assim, é algo que difícil. A gente conseguiu unir as constelações para chegar junto, porque não era difícil. Ah, mãe, hoje eu não posso. E aí cada dia era... Aí vai de humor de cada uma. Entendeu? As TPMs é bem... Aí quando se junta, sai rosnando, então tem que tomar cuidado. É desse jeitinho. Não é fácil, mas isso se chama modulação energética e estamos no caminho. Estamos melhorando, percorremos um caminho longo. Para chegarmos a uma família perfeita, como os nossos pais. Bom, é assim. Então, nós chegamos em Dáquila, eu fui primeiro, né? Eu fui junto, mentira. A Flora foi... Não, eu primeiro. Entrou em contato. Primeiro. Com Dáquila, através das redes, né? Do Rafael Hungria, da Cristina da Flon, de algumas pessoas. E quando a gente desperta, acontece algo assim, que a gente quer acordar todo mundo. Só que não é o melhor caminho, porque as pessoas pensam que nós somos doidos e querem nos internar. Sim. Que foi o que aconteceu aqui. Claro. Não, ela chegava com som no máximo, falando de um tal de Tebilu, né? Falando coisas assim, que ia mudar de planeta, que ela ia mudar de dimensão, que ela não sabia se ela conseguia ter contato com a gente, mas... Sim, a minha mãe ela não deu aquele time para contar as informações, muita coisa, para uma cabeça 3D, tipo, como era a minha, foi muito difícil entender. Na verdade, ela falava, não, porque tem um ET que fala, o que ET? Como assim que fala? E voz de criança. E aí foi muito, muito, muito desafiador entender isso. Na verdade, eu realmente fiquei muito assustada. Botei a Flora na frente, jurando que ela ia tomar conta da minha mãe. Falei, bom, a Flora é mais velha, ela vai resolver, vai tirar minha mãe desse negócio aí, não sei o que é. Minha mãe vai ficar bem. Aí quando eu vi, a Flora estava estranha também. Mas um estranho bom, não era ruim, mas era diferente bom. Aí eu só fiquei assim, meu Deus.
Deus, o que eu faço agora? Agora são duas tão doidas. Não, mas foi assim, foi surpreendente, acho que para todo mundo. A gente não conhecia, a gente já tinha ouvido. Quando eu fui para Dáquila pela primeira vez, eu fui junto com ela, para não deixar ela ser enganada, né, no caso. Porque eu falei, eu vou mas eu não falei que era o ecossistema Dáquila, não falei nada disso. Eu falei, olha, eu vou para um centro de pesquisas, porque elas já sabiam que eu gosto de fazer pesquisas. Falei, eu vou para um centro de pesquisas. Se vocês quiserem ir comigo, serão bem-vindas. Eu vou, Flora, é muito longe, são 900 quilômetros, 950 quilômetros de casa, tá? E eu vou sozinha. Se você quiser ir comigo, você será muito bem-vinda. E aí ela falou, não, mãe, eu vou. Eu falei, se você quiser ir trocando a direção, ótimo, senão eu vou sozinha. E ela foi. Mas eu também cheguei lá, mesmo... como é que eu vou dizer? Mesmo já sabendo um pouco mais das coisas, até para mim, eu tive que sair um pouco do meu quadrado, pensar que as coisas foram diferentes. Que aconteceram algumas coisas na nossa chegada, que enquanto a gente estava ali, eu falei, olha que paisagem bucólica, vamos parar, fotografar o fim de tarde, os pássaros cantando, e tinha um que cantava extremamente desafinado, e a gente até ouvia bater asa. E eu pensei, falei, nossa, esse é expert em camuflagem, porque ele parece ser o maior de todos, né? E piava desafinadésimo, um pio, assim, estridente, e a gente não via o bicho. Eu falei, nossa, esse pássaro aí eu não consigo ver, é um expert. E fomos embora, chegamos lá, nos achamos em Dáquila, fomos muito bem recebidas. A Léo mostrou um monte de coisas para a gente, porque nós chegamos um dia antes, porque eu falei, como a viagem é longa, a gente vai chegar cansado, então vamos um dia antes. E aí, assim, até ali conversando, aí a Flora foi começando a ver, assim, que aí o pessoal da cantina falou, o nosso gerente, o Bill, você sabe, né, e tal. E eu sabia quem era, mas a Flora não entendia nada. Não entendia, já que o Bill era o Bilu, mas eu não sabia de praticamente nada, porque não tinha estudado nada, não tinha visto nada, não sabia o que esperar, não estava esperando acho que nada. E no alojamento à noite, me deu uma vontade de ir no banheiro. Mas não, à noite não, de madrugada, né? De madrugada. Não, porque aí nós chegamos para jantar, todo mundo falou, esse pássaro aí é o Paráclito, é o Paráclito. Eu falei, Paráclito? O que é isso, Paráclito, né? Aí eles falaram, é o homem-pássaro. Eu falei, é o homem-pássaro. Eu falei, aí de noite eu chegava para fora, Flora, que foi, mãe? Eu quero ir no banheiro, vamos comigo. Vai, mãe. Eu falei, não, eu tenho medo do Paráclito. De noite não, de madrugada, tipo 3, 4 horas da manhã. Eu falei, minha filha, vai dormir. Aí fomos as duas agarradas, assim, andando de pé junto, assim, até o banheiro e voltamos. Mas é tudo assim, faz parte do processo de chegada, porque só você vivendo a experiência de estar lá é que você vai conseguir entender e compreender muitas coisas, né? E até mesmo de quem vai obrigar, que foi o meu caso. Que eu fui no laço. Eu fui no laço, eu fui à base de chantagem. Porque minha mãe acreditava muito, quer dizer, ela vive isso, e ela queria muito que eu visse com os mesmos olhos dela. Só que eu não tinha essa capacidade de consciência. Para mim era inexistente, não conseguia entrar na minha cabeça. E aí, mesmo assim, eu tive vivências muito importantes, muito fortes, que mudaram completamente a minha vida. E às vezes a gente... O que você está fazendo? Não, ainda não... Nunca... Ah lá, o vídeo. Então, aí... Ops, um problema técnico. Aí foi muito diferente, porque eu tive as minhas experiências, eu conheci as pessoas que eu tive que conhecer ali no círculo, mesmo desconfiando de tudo, das conversas, e, claro, a vivência que é você estar na fazenda, e, enfim, passar por alguns fenômenos, e a sua mente vai assim, ó, quebrando, a sua cabeça vai falando, meu Deus, não tem como ser algo armado. E a partir daí você vai se aprofundando nos questionamentos que você sempre se fez, só que a 3D calcificou, assim como fazem com a nossa pineal. Tentam fazer, né? Porque a gente tá ligeiro. Nem falha. Eu também cheguei, tipo,
desacreditando em praticamente tudo. Eu não tinha estudado, não sabia nada direito. Eu só ouvia os áudios altos dessa aqui que me colocava, vinha no meu quarto enquanto eu estava descansando com o áudio do ET Bilu no último som. Olha isso aqui! Fala, meu, sai daqui, né? Eu não quero ouvir isso. Mas, enfim, era isso que eu conhecia, né, de Dáquila, de ET Bilu. Aí cheguei lá, também sem acreditar em nada, achando... conversei com algumas pessoas, e essas pessoas falaram, tipo assim, falavam da Terra convexa. Eu falava, gente, não é possível. Não, aí é demais, né? Aí é demais, é too much pra mim, né? Não vai dar certo. Dá para acreditar em energia, em muitas outras coisas. Agora, Terra convexa, eu acho que já puxou demais, né? Não, porque ela ficava assim, só falta você falar que a Terra é plana. Eu virei, não é plana, é convexa. Pois é. Aí, chegando lá, tive essas conversas também, tive a oportunidade de ter várias vivências, de despertar algumas habilidades que eu tinha, né, que me mostraram realmente que aquele lugar era diferente. E eu, assim como a maioria dos dimensionais, né, sempre buscou o gato aqui atrás. Ele faz parte do canal das Carlotas. Aliás, temos vários, né? Desde que eu faço xixi. Vai fora, continua. Tá certo. Eu me perdi, agora nem sei o que eu tava falando. Você tá falando do desenvolvimento de habilidades. Eu, assim como a maioria dos dimensionais, né, sempre buscou pelo propósito. Então, eu já estava numa caminhada, assim, dentro da minha vida pessoal e da minha profissão como engenheira agrônoma, eu já vinha buscando um propósito, assim, muito intenso dentro de mim. E eu sempre falava isso para os meus chefes, eu falei, eu estou procurando um propósito, eu não sei ainda qual é. Eu acreditava que era um propósito no trabalho, mas ou às vezes era em relacionamento, eu colocava, né, esse propósito no relacionamento, eu colocava isso no trabalho, mas eu sempre sentia que não era aquilo, não era só aquilo, não era bem aquilo, não era daquela forma. E a partir do momento que eu encontrei Dáquila, que eu tive essas vivências, né, esse despertar de algumas habilidades, eu percebi que eu fiquei... Os gatos aqui atrás. Eu sosseguei. Eu sei. Eu sosseguei um pouco, né, na questão de... Vai, gente, continua. Gente, desculpa aqui, o gato daqui atrás. E ele fez necessidade aqui. Não, claro. Vai, fala, continua. Foi isso. E aí... Problemas E aí, técnicos. Eu avisei! esses caras... Não vai, para que essas coisas de riso. Inclusive, durante o trabalho, tem muita essa oscilação que a gente faz lá, né? Que são os parceiros, mexem no nosso campo, que a gente começa a rir e não consegue parar, tipo, igual agora. A gente começa a rir do nada e vai um e vai o outro, e aí a frequência vai sendo mexida. Sim. Teve muitos trabalhos que aconteceram isso. Sim. Inclusive, uma vez que a gente estava brincando com todo mundo com aquele do ui! A gente estava todo mundo que a gente passava depois do trabalho, a gente falava ui! Nós estávamos indo para a nossa tarefa na madrugada, né? E a gente passava a fazer o ui, até que a Flor Clara fez o ui e capotou da nossa frente. Eu dei um capote. Caiu no chão, ficou grudado no chão lá, não conseguia se mexer. Depois desce o piloto e falou: cuidado com as escadas. Foi engraçado essa vez. Bom, mas enfim, finalizando a minha frase, que foi interrompida pela sessão de riso, é que isso, que eu estava buscando o propósito, e quando eu entrei em Dáquila, eu encontrei esse propósito e sosseguei. Não sentia mais a aflição de que eu sempre estava no lugar errado, na hora errada. E agora eu estou muito mais calma, muito mais tranquila, muito mais segura do que eu preciso fazer, do que eu tenho que fazer, do que eu vim para cá fazer, né? Para cá, no caso, Terra, tá? E isso, eu me sinto muito mais... Eu me encontrei, assim, fiquei muito mais sossegada comigo mesma. Eu sei do que eu posso, quem eu sou, porque antes eu balizava quem eu sou na minha profissão, no meu relacionamento. Hoje eu balizo quem eu sou em mim mesma, né? Nas minhas habilidades, como eu posso me desenvolver. Então, isso me deu uma certa tranquilidade, né? Um equilíbrio emocional muito grande. É muito legal. Eu tava numa 3D pesada, porque a minha área é artes cênicas, e é onde o geótipo pega de uma vez muito forte, em vários sentidos.
E eu era muito diferente, né? Minha cabeça estava muito voltada para outras coisas. Só que eu sempre senti essa necessidade de me encontrar de verdade, de ajudar as pessoas, de desenvolver. Eu já fazia algumas coisas quando eu era pequena, algumas habilidades como movimentar alguns objetos, trancar portas. E eu falava, meu Deus, isso deve ser coisa de criança, sei lá. Eu vivi aquilo e ficou marcado na minha cabeça quando eu tinha, sei lá, 7, 8 anos, 9. E depois eu fui deixando de lado porque eu achava que era invenção de criança. Mas eu sempre soube que tinha algo a mais, sabe? Até mesmo eu vivia vários dias olhando para o céu e subia lá no máximo do meu prédio, ficava olhando para as estrelas, para a lua. É muito louco. Eu sempre fiz isso desde pequena, sem nem escutar de nada, eu só escutei através da minha mãe, que eu fui levada até lá, né? Que foi ótimo. Inclusive, mesmo eu não querendo na época, isso foi a melhor coisa que aconteceu para mim. E é muito interessante porque você começa a ter conexões com você, com a sua intuição, você entende os seus bloqueios emocionais, você consegue muito mais trabalhar o seu PDV, que é algo que a gente se propôs a falar hoje, que é o seu pensamento, desejo e vontade. As coisas acontecem muito mais rápido, você começa a dominar, né, a energia através da matéria. Isso é muito interessante. Mas é lógico que a gente está, né, só no começo do processo. Tudo é um processo. Um aprendizado, né? A gente está no comecinho da nossa caminhada. Mas é muito empolgante saber que realmente existem essas coisas e se encontrar aqui, né? Eu mesma que passava por muitos problemas psicológicos, como depressão, anos e anos, tentando se curar disso. E foi incrível esse meu encontro com o meu eu do futuro, vamos dizer. É muito legal. O que vocês estão cochichando aí? Curiosa. E é isso. E lá hoje eu sei que a gente está num caminho, numa caminhada que não é fácil, mas é o único caminho que a gente tem aqui. E eu tenho certeza que com esse grupo enorme que a gente está fazendo, vamos conseguir muitas coisas. E vamos acordar muitas pessoas. E vamos salvar vidas. Salvar vidas, que esse é o conceito do canal, inclusive. Porque quando você desenvolve um nível de autoconhecimento mais elevado, você vai ter, assim, você tem várias certezas na sua vida. Você não é uma pessoa que vai ser tão suscetível para ser enganada, iludida e nem nada do gênero. Então, quando você desenvolve essas ferramentas, né? São várias ferramentas que a gente pode desenvolver de autoconhecimento. Você tem muito mais controle sobre a sua vida, sobre a sua saúde emocional, sobre o seu emocional, né? Inclusive sobre a matéria, que a gente consegue desenvolver tanto as habilidades que a gente consegue realmente interagir com a matéria, criar realidades, né? Trazer realidades por exemplo, desejos de outros planos para esse, de fato, materializar coisas através do nosso pensamento, né? Do nosso desejo e da nossa vontade. Então, e tudo isso é um processo de treinamento. Tivemos altos e baixos, como todo mundo, muito baixos, muitos altos. Vamos frisar. Muitas guerras. Muitos baixos. Até modular a energia de um grupo de pessoas vai um tempo. A gente entende. Porque o que acontece? Quando nós chegamos lá, tudo é muito acelerado, tudo é muito amplificado. Então, todas as emoções que precisavam ser tratadas e curadas dentro de cada uma de nós vieram à tona. Então, imagina eu, coitadinha de mim, no meio de duas medusas. A moda do Bilu tá ferrada aguentar essas duas. Mas eu aguentei bem, levei firme, a gente foi modulando, fizemos curvas fechadíssimas, derrapamos, capotamos, levantamos, chacoalhamos a poeira e demos a volta por cima. E hoje nós estamos, assim, num processo de amadurecimento muito grande, de consciência mental, de abertura, né, da nossa consciência, de entendimento de todos os processos de vida, que, assim, a nossa força está ficando cada vez maior, mais unida, mais íntegra, mais em sincronicidade e integridade, né? E todo mundo junto. Então, a gente hoje, nós estamos assim num caminho de nos tornarmos deusas que todas nós somos, tanto nós aqui quanto vocês aí. Todos e nós deuses somos também, né? Deusas e deuses.
porque nós somos isso, nós precisamos despertar isso. Então, e a gente vem trabalhando essa questão do amor, o amor e a força da Kundalini no processo de criação, que agora a gente entra no pensamento, no desejo, na vontade do que a gente cria, porque nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, de bom e de ruim. Então, se você está num momento bastante complicado, pare e pensa e entenda que você é responsável pelo que você está, o que está acontecendo na sua vida. Porque nós estamos num momento geológico que não nos foi contado, mas que são as ondas moduladoras e que a Terra vai passar por um processo de mudança geológica radical e que nós temos que estar preparados para esse momento. Isso foi ocultado de todos nós. Então, nessa onda moduladora de descida, né, como se fosse uma onda, ela começou, subiu, estagnou um tempo, e em 2018 ela começou a descer. Então, nós estamos aqui, nesse processo de descida. Então, nós precisamos nos tornar, assim, muito conscientes, porque temos que... As pessoas vão, nesse momento, por causa de todo o processo de toxina, das emocionais, das comidas, o ar, daquele certo bichinho que andou por aí, daquelas certas picadinhas de abelha, aquelas coisas todas, isso tudo, as pessoas vão perder muito o controle emocional. Então, nós temos que ter essa consciência disso. Então, e nos mantermos em equilíbrio, porque essa onda, nesse momento, ela vai mexer muito com as nossas cabeças. Então, nós temos que estar focados e atentos ao nosso caminho, ao que nós viemos fazer, a autopreservação, inclusive. Tá? Isso é muito importante, porque nós vamos ver à toa, como já estamos vendo, né, pessoas matarem e morrerem assim, por uma bala, uma bobagem. Então, esse é um processo. E entendendo que, nesse momento, a gente pensa, cria, a gente tem que prestar muita atenção no nosso pensamento, na qualidade do que nós estamos pensando, nas músicas, nas letras das músicas que nós ouvimos, nos filmes, nos programas que nós ouvimos, né? Então, uma das coisas importantes nesse momento é o consumo do ouro monatômico, porque o ouro monatômico, ele emana uma carga elétrica dentro de nós, que essa carga vai elevando a nossa frequência. E esses robozinhos que estão, nanorobôs que estão sendo colocados dentro de nós, eles, com essa carga elétrica mais elevada, eles se queimam. A gente consegue eliminar muitos deles. Nanorobôs, você está falando do grafeno, né? Sim. O grafeno, que é um metal pesado, uma biotecnologia que eles fizeram, né? Estão implementando em tudo. Mas tem como a gente se livrar, e já estamos fazendo isso. Inclusive, se alguém quiser ir mais informações ou perguntas de alguma coisa relacionada ou não, pode deixar no chat que a gente vai responder aqui, tá? Qualquer dúvida aí, curiosidade, né? Posso continuar? Pode continuar. Tá. Então, aí nesse processo, aí a gente exercitar nesse cuidado com o pensamento, tudo que você pensa, você cria. Então, a gente tem que pensar coisas boas. Eu, nesse processo de pensa-cria, já fiz alguns acidentezinhos, assim, tipo, destelhar a minha casa, que eu tinha acabado de pôr telha, não inteira, mas uma parte dela, umas 60 telhas, mais ou menos. Estourei o cano dessa outra casa aqui. Então, vamos colocando, né? Eu destelhei, estourei o cano por causa disso. Aí, então, eu aprendi a usar de uma maneira melhor o PDV. Então, o que aconteceu? Eu fui num curso, tá vendo esse estiletinho aqui, ó? Então, esse estiletinho aqui, uma vez, quando eu fui fazer um curso
Ixi! Pega lá, Clara, antes que ele destrua. Eu fui fazer um curso em Belo Horizonte e eu adoro materiais escolares. Era um curso, eu levei para apontar o meu lápis. E ao apontar o lápis, levei no aeroporto, eles tiraram esse estilete de mim, que é um xodozinho que eu tenho. E eu falei assim, eu vou trazer esse estilete para mim. Eu estou treinando, vamos treinar, né? E no processo eu trouxe o estilete, ativei, fiz isso, né? E esqueci, fiz um tempo, não comentei nada com ninguém. Aí, anteontem, eu fui pegar o meu estojo para poder falar com uma pessoa e tudo mais. Olha, quem está falando? Tem perguntas. Boa noite, o que é PDV, né? PDV é pensamento, desejo e vontade, tá? Quando a gente junta os três, tá? Para co-criar a nossa realidade. Para criar, na verdade, Clara, porque nós somos deuses. Então, quem co-cria, cria junto com alguém. Exatamente. E como nós somos filhos de Deus perfeitos e parte deles, né, partículas deles, então nós criamos. E aí eu fiz o exercício de trazer de volta, né? Só que agora eu tomei cuidado para não destelhar, não quebrar cano e tudo mais. E esqueci, deixei. E quando eu fui abrir o meu estojo, eu encontrei ele lá. Então a primeira coisa que a gente pensa é que a gente não é capaz disso, tá? Falei, puxa, será que eu tinha 2? Não, eu só tinha 1. Só tinha esse aqui. E eu trouxe de volta para mim. Então, foi uma experiência assim que, num primeiro momento, eu fiquei, uau, assustei. Depois eu entendi que eu falei, não, todos nós podemos, né? Agradeci ao universo e entendi que tudo pode acontecer, que a gente tem esse poder. E na própria Bíblia, Jesus mesmo dizia, se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de cevada, eu acho que era, bem pequenininho, do menor grão, a gente moveria montanhas. Então, é o acreditar. Isso é muito importante nesse exercício da gente trazer para cá. Então, se vocês estão em dificuldades ou coisas, lembre, é o pensamento de vocês que está trazendo as dificuldades. Porque esse exercício de trazer dificuldades e liberá-las, né, e mudar o caminho, eu, na minha vida, já fiz o grão de mostarda, isso mesmo, que é o menor grão. E eu já fiz várias experiências de trazer ou não, porque em alguns momentos na minha vida eu ficava preocupada com dívidas, e aí eu ficava cheia de dívidas. Aí eu falei, opa, tem coisa errada. Eu estou trazendo um monte de dívidas para mim. Inverte o raciocínio, muda o fim para o começo e começa a pensar em fartura. Alguns falam, mas Carlota, se a gente está no meio da fogueira, como que a gente vai sair dela? A gente tem que começar a pensar, porque nesse processo a gente consegue mudar da seguinte maneira, você começa a imaginar, se você quer, por exemplo, um carro, se você quer ter uma vida abastada, com que você não passe dificuldades, você começa a imaginar essa vida e sinta como se ela fosse real. Cria na frente de você como se fosse uma tela de TV, de cinema, e coloca ali a sua imagem de você feliz, com, nossa, puxa, meu salário, meu dinheiro paga tudo, sobra dinheiro, eu consigo investir, eu consigo guardar, eu consigo crescer, eu cresço, eu posso. Então, e coloca isso nessa tela, né? E você vai se imaginando, porque aí, quando você vê, não é algo que acontece do dia para a noite. Ele leva um tempo no processo de criação. E aí, quando você menos espera, pronto, eu tinha saído daquele nó de dívidas e dificuldades que eu tinha trazido para aquele momento. Então, são exercícios, né? Porque para o universo trazer uma pena, uma cabeça de alfinete, ou uma casa, um avião, é o mesmo esforço, é o mesmo processo. E o universo, a gente nunca pode esquecer que ele é abundante, e muito abundante, porque basta a gente perceber que uma árvore frutífera, qualquer que seja ela nunca dá 1, 2 frutos, 3 frutos. Ela se carrega
sendo devidamente regada e adubada, ela carrega até não poder mais. Algumas árvores até envergam os galhos de tão pesado com a produção. Então, a gente nunca pode esquecer da abundância universal. Flora, que ela está disponível, né? Tá para todos, é só nós pegarmos, aprendemos a utilizá-la. E da mesma forma que a gente cria, né, na alegria, na abundância, a gente também cria na tristeza, né, na saudade, na carência. Às vezes, quando a gente está triste, né, a gente, ao invés de mudar essa frequência e começar, ou até mesmo pensar, mesmo você não estando triste, pensar em coisas que você quer que aconteça na sua vida, porque é assim que funciona, né, o PDV, você fica pensando em coisas piores. Ao invés de pensar em coisas que vão melhorar a tua vida, a situação que você está ali naquele momento, você pensa em coisas ainda piores. Isso, ao invés de te tirar dessa energia, né, dessa frequência de tristeza, você só aumenta mais a frequência de tristeza. Você só fica cada vez mais, né, mais depressivo, mais introspectivo, sei lá, os seus problemas começam a aumentar. Por isso que é importante a gente aprender a dar foco e a tirar o foco daquelas coisas que a gente não quer que aconteça na nossa vida. Eu também tenho um exemplo para contar de como que eu comecei a perceber que eu estava conseguindo colocar em prática, né, o PDV e realmente co-criar as coisas na minha vida. Estou acompanhando isso no telefone. Obrigada, Reginaldo. O que aconteceu? Inclusive, eu tenho algumas testemunhas, eu não sei se elas estão aqui presentes, que é o Hélio, a Lívia Fázio e a Luana. Eles estavam comigo, a gente estava num AC, onde teve um AC junto com os paraguaios, eles vieram, fizeram danças e tudo mais. Fala! Vocês estão me atrapalhando. Então, nesse AC do Paraguai, que teve várias danças e tudo mais, a gente estava em Taboco, fomos para Taboco para ver a apresentação, ia ter futebol e tudo mais. E aí eu estava com eles conversando, falei, nossa, mas eu tô com vontade de comer um doce, né? Aí eles, será que vai ter doce aqui? Aí eles, mas que tipo de doce você tá com vontade de comer? Eu falei, eu tô com vontade de comer um bolo. Mas não é um bolo qualquer, tipo de fubá, de chocolate, não. Quero um bolo bem doce, aquele cheio, cobertura, várias camadas. Cheio de cacarecos. Cheio de camadas, recheios e tudo mais. Toxinas à vontade. Aí, beleza. Aí passou um minuto, passou uma moça na minha frente com um pedaço de bolo. Isso que tava lotado lá. Um pedaço desse bolo, né? Passou na minha frente. Aí ela me perguntou alguma coisa, onde que ficava tal lugar, não sei. Eu falei, olha, não sei. Eu falei assim, por acaso, onde você comprou esse bolo? Ela falou assim, eu comprei lá numa barraquinha lá de trás, porque eu precisava de troco por acaso. Você quer esse bolo? Eu falei, uai, eu quero, claro que eu quero. E aí, em menos de 2 minutos, eu tive na minha mão, assim, o bolo que eu tava querendo, que eu tava imaginando. Inclusive, as pessoas que estavam ali comigo, elas viram, também provaram do bolo. Eu falei, olha, isso aí, é quando você tá com o PDV, né, alinhado, quando você consegue realmente trazer aquilo que você quer. O exemplo é simples, é com o bolo. É lógico que a gente vai começar. É muito mais fácil a gente começar com coisas pequenas, né, um estilete, um bolo, uma pedra e tudo mais. Uma oportunidade nova aqui. Uma oportunidade nova. Está por vir. É muito doido isso. É mais fácil a gente começar com isso do que começar, eu vou trazer uma casa. Fica muito mais difícil, por quê? Porque a gente não acredita. É mais difícil da gente acreditar. É só porque Deixa eu falar uma coisa. Porque exatamente por conta disso, que é muito mais difícil de se acreditar, né? Que a gente é capaz de trazer uma casa, uma viagem, um avião, sei lá, uma viagem de navio, do que trazer um pedaço de bolo, uma oportunidade, né? Um emprego novo, sei lá, uma boladinha que você ganha em alguma aposta que você fez. É muito mais fácil a gente conseguir fazer isso do que fazer grandes coisas. Continua? Não, acabou. Não, gente, é assim, porque o esforço do universo para trazer... falou, poderosa você, hein? Eu, quem? Você, você trouxe o estilete. Sim, mas assim, eu não sou melhor do que ninguém, apenas eu sou mais treinada. É só o processo, gente. E todos nós podemos trazer as coisas para a gente. E vocês, sem perceber, criam tudo que está à volta de vocês, tudo que vocês estão
vivendo, entendeu? Então, é muito simples isso. Um outro exemplo simples, por exemplo, foi o que aconteceu ontem. Eu tinha marcado... Veio uma pessoa, assim, que me achou no Instagram, falou, olha, tem uma proposta legal para te fazer, um grupo de empresários que querem crescer juntos e tal, posso te apresentar a proposta? Eu falei, pode. Podemos marcar uma reunião amanhã, ontem à noite, né? Eu falei, vamos, né, às 8 horas da noite. Aí, chegou no horário, eu tava... Não, o gato vai subir. Não, ele só tá passando. Não, ele vai derrubar tudo. Peraí. Sai daí. Você vai piorar. Mãe, não, você vai piorar. Ixi, gente, o gato... Ó, tremedeira. Vem pra cá. Gente, problemas técnicos. Muitos gatos, eles estão tentando entender, eles querem aparecer também. Né? E aí, então, eu tava cansada, 8 chegou, 7 desse horário de fazer a conversa, eu tava cansada, falei, puxa, eu vou ter que abrir a câmera ainda na chamada, pela mensagem que tinha mandado, vamos, esteja preparada, né, com o ambiente preparado para receber. E aí, né, de repente, falei, tudo bem, me troquei, pus uma roupa, falei, vamos lá fazer essa conversa, né, essa reunião. Liguei a câmera, entrei na reunião, não deu 2 minutos, a moça que estava apresentando a reunião falou que estava tossindo demais, que estava com dor de garganta e que não poderia fazer a reunião. Eu falei, olha, só porque eu falei que eu não queria fazer a reunião ontem, que eu estava cansada e não queria saber. E aí, realmente, não acontece, né? Não aconteceu. Isso são coisas que funcionam, assim, e que quando a gente começa a fazer, começa a perceber, fica muito mais forte. A gente começa a dar valor naquilo que a gente realmente é capaz de transformar. Que uma coisa que parece pequena, mas a gente está conseguindo realizar, consegue fazer. Boa noite, meninas. A Lívia Guiar. Boa noite, Li. Boa noite, queridas. Ô, Flora, como é que... O que é? E não consegui ler. Parabéns, meninas, a Lilian. Sobe uma mensagem que eu não consegui ver. O PDV funciona e vem em abundância, exatamente. Porque o universo, ele é abundante. A prosperidade está ali, a natureza, ela mostra isso. Né, esse processo. Então é muito interessante que a gente que começa a se limitar a nossa cabeça, mas tá tudo ali, só a gente acreditar e gerenciar nossas emoções, né, também. Sim. E principalmente também cuidar com a nossa alimentação para desintoxicar o nosso corpo. Eu recebi um recado também muito importante que a gente querendo desenvolver habilidades das nossas vidas passadas, desenvolver as atuais, enfim, crescer e se desenvolver num todo. E o principal recado foi: você precisa se desintoxicar. Não importa se você está muito ou pouco, mas você precisa entrar nesse processo e entender que ele é constante, porque você está sendo constantemente sendo intoxicado e influenciado negativamente. As toxinas, elas não são só na questão alimentar, são na questão emocional. O que mais intoxica são as emoções. O estresse de ficar vivendo uma emoção que não é legal e que a gente fica tentando segurar, enfim, sabe? Então, as emoções, elas têm um poder de intoxicação muito maior até do que a alimentação. A gente sabe, é o gato, gente. Passou. Sai daí. A gente sabe... já saiu. A gente sabe que... Vai todo mundo ficar zureta. Pronto, gente, é o gato. Ele tava dando o tripulinho dele, que ele é atlético. Os gatos aqui são atléticos. A gente sabe que... Boa noite. A gente sabe que as toxinas, né, que é difícil a gente viver porque está tudo muito contaminado. As toxinas também eletromagnéticas, tudo isso a gente tem que prestar atenção. Mas o emocional é onde a gente tem que aprender a jogar fora, a se desvencilhar das energias que são negativas, sabe? Dessa coisa que coloca a gente para baixo, do estresse emocional, de brigas, de discussões, que fica tudo muito melhor. A gente aprendendo isso foi uma lição nossa aqui também, porque mudar, quando a gente chegou em Dáquila, no final de 2020, em janeiro de 21, eu achei que um dia a gente ia ter que mudar, mas achava que ainda ia demorar. Mas no processo, em março, mudar de cidade, mudar de local, chegar mais perto para a gente poder treinar e tudo mais. E, de repente, já faz 1 ano que nós mudamos
para Campo Grande. Então, esse processo de mudança não foi muito fácil para a gente, porque a gente estava vivendo um luto, a gente estava vivendo... Nós não mudamos de cidade, nós mudamos de vida, mudamos de tudo, né? E criamos um novo ambiente. Então, tinha muito medo no meio, de será que eu vou conseguir fazer um lar num lugar totalmente diferente? E hoje nós estamos aqui. Como eu sempre gostei de pesquisar, eu acabei nesse processo, quando parecia que tudo estava maior bagunça, que eu falei, por que eu mudei para cá? Se a minha vida estava tão em ordem lá, e aqui está totalmente de perna para o ar. Aí eu lembrei, não, a minha finalidade de mudança foi para ficar mais perto do centro de pesquisas da fazenda e poder treinar, me dedicar ao meu treinamento. Então, foi isso que eu peguei, esse foi o fio que eu comecei a puxar para desenrolar todo aquele bolo emocional no qual nós nos encontrávamos. E aí fui atraindo pessoas, né? Comecei a usar esse poder, né? De atrair pessoas, atrair um ajudante, atrair, enfim, tudo mais. E também acabei criando o Quilari, que é o primeiro alimento do mundo, né, que sai de Dáquila para o mundo, com ouro monatômico, para justamente promover a longevidade e o rejuvenescimento. E com isso, né, como ele emana uma carga elétrica maior, né, ele vai aumentando a nossa carga elétrica, ele vai melhorando o nosso estado, vai tirando do estado depressivo, vai ajudando, de certa forma, a dar uma consertada dentro da gente, nos nossos órgãos. Meridianos. Os meridianos, na verdade, o que mexe é o Lúbica, que é um outro produto, que é um óleo energético, que ativa a Kundalini. E a Kundalini, não é só a energia sexual, é a energia que potencializa a vida. De criação também. De criação, é a maior energia de criação. Então, você ativando com o uso do olhinho a Kundalini e a energia de criação, você ativa o seu poder de atração e você atrai tudo. Aí fica muito mais forte, muito mais rápido para você criar. Então, sempre precisamos ter cuidado com a qualidade dos nossos pensamentos. Jesus mesmo falava, vigiai e orai, preste atenção, orai e vigiai, cuida das suas palavras, do teu ambiente e tudo mais. E uma coisa que a gente pode fazer nesse sentido, por exemplo, quando você está percebendo que aconteceu uma situação, te tirou do seu centro, né, você ficou mais irritado, mais nervoso, por algum motivo você saiu daquela energia que você queria continuar, tem várias coisas que a gente pode fazer. Primeiro, usar o desmancha, né, nessa situação, imaginar essa cena que você viveu, ou a mensagem que você recebeu, ou o que quer que seja que tenha te abalado, né, imaginar essa cena ficando cada vez mais preto e branco, perdendo a cor, né, você faz um X nessa cena, usa a palavra desmancha, ou usa a palavra cancela, a que você preferir, você põe cancela, está cancelado, deleta, desmancha, e imagina uma cena melhor no lugar. Essa é uma das tecnologias, né, digamos, das ferramentas que a gente tem, que a gente pode utilizar para desfazer um momento que foi ruim. Ou, se eu estou nessa energia, estou numa energia de tristeza, alguma coisa aconteceu, fiquei mal, coloca um filme divertido para você ver, alguma coisa que você goste, que vai te fazer rir, coloca um videozinho de bichinho, vai ver vídeo de bichinho, se você gosta. Ver piadas. E tem um exercício muito importante que foi para mim, que foi passado aí, exercício energético, muito interessante que eu fiz e ainda faço todos os dias. Esses dias eu esqueci, por isso que eu fiquei ruim. Que é o exercício da energia, como é que chama? Da laringe, daqui, ó. Você coloca uma música de água corrente, né, uma cachoeira, e imagina... Quando algo não te fez bem. Na verdade, todo dia, quando algum desentendimento, alguma coisa que você briga com alguém, ou qualquer coisa, aqui já trava na hora.
aí seu ciclo aqui, ó, de chakras, ele começa a bloquear, e aí você começa a perder energia. Na verdade, sua energia começa a baixar, a sua frequência, e aí começa, enfim, tudo de fora interferir muito mais do que de fato é. E aí essa é uma técnica que é muito, muito boa, e eu falo para todo mundo fazer, que é esse exercício da laringe. Você imagina essa bola branca brilhando aqui, fica ali uns 5, 10 minutos por dia, liga essa corrente de água, esse barulho de corrente de água, e imagina aquela água entrando em você e te limpando. Cara, é incrível, porque você começa a sentir até vibrar aqui. E eu tinha muito assim problema, na hora eu senti uma dor de garganta. Eu ouvi alguma coisa que me magoava, vinha aqui direto, parecia alguém beliscando. E aí você percebe como é nítido e parece que vai destravando tudo. E aí, isso é um dos principais exercícios também para quem já teve depressão ou tem. Então tem que fazer todos os dias, junto com o banho alquímico, né? Eu não sei se a maioria aqui conhece, que é aquele banho alquímico, a gente fala banho alquímico da deusa, né? Da Demetrius. Aí você passa com uma mão direita, passa no chakra aqui de baixo, depois passa na laringe, umbilical, depois na laringe e depois frontal. 30 segundos e toma seu banho. E repete na hora de sair do banho também. É muito, muito importante fazer isso todos os dias, gente, para limpar o nosso campo. Agora, lembrando de uma coisa muito importante, curta e compartilha, se inscrevam no nosso canal, esparramem as Carlotas pelo mundo afora, porque nós temos muitas histórias engraçadas, divertidas, e a gente vai procurar passar. O nosso conhecimento é bem pequeno, perto do todo que a gente tem que aprender ainda pela frente. Mas o pouco que a gente sabe, nós adoramos dividir, né? E obrigada, Lívia, o óleo é maravilhoso mesmo. Sou eu que faço, sabe, gente? Mas eu sei que eu sou muito maravilhosa. E fazia anos, né? Antes que você faz. Fazia antes dessa daqui, que é a mais velha nasceu. Exatamente. Ela nasceu através do óleo. É isso aí, gente. Curtem, compartilhem a gente, já divulguem para quem você acha que vai ser interessante. Todas as quartas-feiras nós estaremos aqui. Exceto as vezes que a gente vai viajando. Que a gente tiver. Não, a gente pode dar um jeito, a gente dá um olha jeito. lá, olha lá o que tá. Muito legal a iniciativa, meninas. Vocês são muito carismáticas. Obrigada, Isabela. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Hoje é uma live mais introdutória. A gente falou um pouquinho de como desenvolver o PDV, né? Como que a gente pode desenvolver o PDV, alguns exemplos práticos de como que foi o PDV. A gente vai falar também, nesse canal, nós vamos abrir espaço para falar mais sobre alimentação, sobre saúde, sobre exercícios energéticos, sobre arqueologia, sobre história, sobre evolução, sobre crescimento pessoal. Todos esses e assuntos também, e aceitamos sugestões, né? Se vocês quiserem algum assunto específico, podem perguntar. E se vocês quiserem perguntar também alguma coisa que a gente falou, porque tá tudo meio assim, os gatos passando, mas eu acho que, gente, não adianta a gente querer falar que nós somos perfeitos, porque nós somos assim, as Carlotas, com gatos, cachorros passando pelo meio, de vez em quando vão ter uns acidentes por aí, umas crises de riso, que faz parte, é a energia da alegria que está dentro da gente. Então, alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer para a gente responder já? Como é que tá? Quântico da Clara. Abdominal quântico da Clara. Gente, na verdade é uma técnica de limpeza dos órgãos internos, que faz parte de todo um processo, né, que eu vim desenvolvendo, que chama Mood Fit. E essa parte de desintoxicação dos órgãos internos é onde você tira todo o seu ar, principalmente em jejum. É muito legal você fazer isso, que você consegue ter um melhor resultado. Você absorve isso no seu core, absorve a sua barriga com tudo, apoia aqui nas laterais, que eu teria que fazer, né? Estamos aqui com frio, mas aí a gente faz uma próxima. E aí você movimenta a sua barriga ali, né? O seu músculo abdominal, e vai fazendo giros, ou só para frente e para trás. E isso vai trazer uma limpeza em todos os seus órgãos. É muito interessante fazer. Com certeza. Super rejuvenescedor e energizante. Que show, hein, Alex? Realmente, Pilari ajuda bastante no rejuvenescimento e Lúbica na energização. Que bom que você gosta dos nossos produtos. A gente fica muito feliz de poder ter pessoas que compartilham, né, os seus feedbacks. Olha que legal, a Cecília acabou de dizer. Então, através do PDV, eu achei a Carlota e vou receber a mentoria. Olha, que legal, maravilha. E acho que a Carlota me chama de Clarice. A Cecília.
Verdade, meu Deus. É um mal de professora que às vezes Não. eu troco. Minha mãe erra até o nosso nome, então tá É tranquilo, normal. gente. É assim mesmo. Beijo pra Lana linda. A Lindeza Lana, também de maravilhosa. Amazonas. A Fernanda também falou que chegou Falou agora, mas também, importante eu que você chegou. A Fernanda também mandou um beijo, uma coisa assim. Beijo. Não, gente, parece que vocês estão se despedindo. Não, tô mandando um beijo. Não. Qualquer Fica pergunta, direito. nós estamos aqui para mais um tempo. A mentoria é que eu desenvolvi uma mentoria que a gente vai trabalhar com a força do amor e da Kundalini, a criação da nossa nova realidade, do que a gente quer trazer para a gente como real. É o exercício desse processo de criação. Aproveitando o momento aqui de jabá, Vamos falar de jabá. vou falar também um pouquinho do meu trabalho. Para quem ainda não conhece, eu tenho um canal no Instagram que se chama @multivibracional. Ele está um pouquinho paradinho nesse momento, mas a intenção é retomar a atividade nele. Por lá eu falo bastante sobre saúde, alimentação, sobre essas questões de como desintoxicar o corpo, né, e mente. Por que é importante a gente desintoxicar corpo e mente, né? E principalmente também eu faço atendimentos, né, de mentoria com desenvolvimento de Multivibracional. Isso, de plano alimentar completo, junto com o plano de suplementação. Isso vai depender, principalmente, se a pessoa já me entrega alguns exames. Tem alguns exames de sangue que eu analiso, e de acordo com eles, fica mais fácil de direcionar uma suplementação adequada para cada um. Tá certo? Então, se alguém tiver curiosidade, quiser saber mais sobre esse trabalho, Eita! Olha o salto. O pulo da frequência de onda. Então, se alguém quiser saber mais sobre isso, pode entrar em contato comigo através do Instagram, @multivibracional, é esse mesmo. Inclusive, estamos fazendo uma parceria, eu e a Flora, desenvolvendo um projeto chamado Multifit, que eu já falei para vocês, que é para limpar o corpo, desintoxicar, aprender exercícios energéticos. Vai ser muito, muito interessante. Ele vai ser lançado, vai ter pré-lançamento nessa próxima C. No dia, começa dia 7, né? Dia 8, dia 8 agora. E vai ter muitas surpresas lá, porque a nossa intenção é ajudar o máximo de pessoas através, né, de tudo que a gente veio estudando e principalmente da alimentação, que foi algo fundamental, tanto para mim, tanto para a Flora, tanto para minha mãe. E óbvio, os exercícios e mais. A alimentação é a virada de chave. É a primeira virada de chave que a gente precisa dar, porque ela é a base, assim, para tudo, para conseguir equilibrar emocional, para ter mais disposição para fazer exercício. Calma! Ela tá falando a Fernanda tá falando que lar é especial, alimenta o corpo e a alma. Delícia, amo. Exato. E antes, você pode botar outra mensagem para a gente falar, para ver? A Flora fala mais sobre... Eu? Aonde? Não, peraí. Meninas, espero rever vocês na 7 de julho. Nós vamos estaremos lá, né, Margarida? A gente vai... Junho e julho estaremos lá. A Lívia Aguiar. Nós estamos todas, nós somos figuras carimbadas. Chegando lá, é só perguntar das Carlotas que quem nos batizou com esse nome foi o nosso querido amigo Bill. O que é 3D? Não, 3BS máximas juntas. Que isso? 3. Maria Isabel. Não sei, não, mas... 3 belezas máximas juntas. O gato quer fama, o gato quer fama. Meus gatos vai ter muitos gatos aqui. Flora fala mais sobre a limpeza do corpo. Nós vamos falar com certeza, vamos falar muito mais sobre a limpeza do corpo. A gente vai destinar um episódio único para a gente falar mais sobre alimentação, sobre as toxinas, como que faz para limpar o corpo, Tudo mais. Porque assim, a gente tem muita coisa, mesmo com a alimentação, porque a minha alimentação sempre foi muito saudável. Mas depois que eu aprendi que assim, tinha um saudável que não é bem assim, que a gente tem que escolher alimentos com biodensidade, que são alimentos os quais o nosso corpo consegue absorver os nutrientes mais facilmente, outros nem tanto, enfim. Então, a gente vai entender muito dessas minúcias aí, entendeu? E aí, quem quiser fazer contato, perguntar, é só colocar... Eli, você pode pôr o telefone na frente, ou dita aí, você coloca. Ou também chamar no próprio Instagram, tanto nesse multivibracional, tanto no meu que é claraprado.fit. Mas pode ligar também. E também pode ligar no WhatsApp.
que Não tem é problema. 14. Pera lá, vamos lá. Ele Ele coloca vai lá, colocar aí o telefone. 14 E é muito interessante 9, que a gente vai falar. Ah, você vai colocar o. 9741 3348. 14, 9. 9741 3348. E aí, quem quiser fazer contato, encomendar barrinhas, as coisas, e a gente está indo para C. Quem quiser encomendar. 9741, rapidinho. 3397. 41 3348. Complicado. Ah lá, o gato passando de novo. Oh, meu Deus. Não, ele vai ficar parado. A gente vai colocar aqui na tela. Novo! Ah lá. Ele vai roubar tudo. 9, É 9. Peraí, 97, 41. 3348. Agora São tem 2 cachorro. 9 na frente, né? Isso, É, mas 9, já tá certo, gente. certo. 48. Isso. Até cachorro. Inclusive, fazendo parte. a gente vai falar de muitas coisas, muitas ferramentas que podem ajudar a gente nesse processo, né? Que ajudam, na verdade. Até mesmo a frequência de onda, que é muito indicada para usar. Essa aqui é minha. Deixa eu ver se vocês Essa aqui é a conseguem ver. minha. Aí tá dando interferência da luz, né? Mas enfim, é meu anel com prata e ouro. Inclusive, sou eu que faço. Quem quiser, entre em contato também. Pode pegar ali, tanto no meu Instagram ou nesse telefone, para fazer o orçamento da frequência de onda. Aliás, todos que estiverem nessa live nossa de reestreia e quiserem entrar em contato, vão ter 10% de desconto para fazer sua frequência de onda comigo. Então pode me chamar Olha aqui. que belezinha. Também tem um colar super lindo com a frequência de onda que a Clara fez pra mim. É que a gente E os benefícios, né? Ajuda a trazer, ajuda a atrair mais. A frequência de onda é a nossa assinatura no universo. É como o universo nos reconhece. A minha, olha, eu vou mostrar de Não vai Por que você está me interrompendo? Ah, Ela não, gosta então, de e aí? ela. Vocês estão me interrompendo. Licença, querida. Aí, a frequência de Não me onda. deixam falar. A frequência de onda, ela ajuda você a expandir o seu universo, a trazer as suas pessoas, né, da sua missão mais perto de você e conquistar muito mais e acordar as pessoas, né? Porque ela já trabalha através da luz e do som em alto relevo, que tem que ser, né? Nos metais preciosos que são prata e ouro. Na verdade, é interessante colocar tudo em ouro, mas a gente, né? Enfim, a gente pode trabalhar também na prata e no alto relevo em ouro, que é muito interessante e fica bem parecida essa frequência de atração e poderes e de você desenvolver o que você veio fazer aqui nesse local, nesse planeta Terra. Aqui. E atrair a tua tribo, né? E atrair sua tribo, óbvio. E acordar também, né? Atrair e acordar, porque não adianta você atrair e todo mundo tá dormindo. Não, tem que acordar. Vai mexendo com as pessoas. Conforme a gente mexe a mão, vai mostrando, esse movimento emana um som, emana uma frequência que é a nossa frequência para o universo. Exato. Mais algumas perguntas, queridas? Olha lá, ó, os contatos. Nós vamos colocar depois, viu, Ellen? Ali nos comentários. Ó, nós em vamos julho, colocar quem na que nossa- mandou? A Lívia Guiar. Pois é, meninas, em julho eu vou pedir para vocês fazerem a minha. Show. Maravilha. Ellen, depois coloca os nossos... O garçom, O garçom. Não para. Quem que é esse? o Alex falou, o Alexander. Ai, meu Deus, que é. Não, e ele tá do lado aí. Tá só dá olhando. pra ver. Ele está sentado do lado do computador, gente. Saudades, Milena. Cruzeiro, ó. Milena de Oi, Jaú. Um beijo Bom. grande, querida. Carlota, por que usar a frequência de onda? A Fernanda perguntou. Eu acho que a gente acabou de responder já. Será que era uma pergunta de antes? Eu acho que é. Ou ela chegou agora? Não, não chegou Não, agora. Ela já estava aqui. a frequência de onda é justamente para a gente estar atraindo. Nós temos que salvar e unir, despertar 15 milhões de pessoas, cada um de nós. Então, e a gente tem que, nesse processo, a gente está com a frequência de onda, a gente usando, a gente começa a mexer nas pessoas e começa esse processo de congregarmos essas 15 milhões de pessoas, para que a gente possa socorrê-las e salvá-las e trabalhar junto conosco. Trabalhar a favor da humanidade. Exatamente. Mais alguma perguntinha? Vamos ver. A Maria. Não, acho que não. Essas todas já foram passadas. Já foram? Beijo. Beijo pra mim.
E que mais? Mas, gente, me conta uma coisa. Qual foi a coisa mais surpreendente quando vocês chegaram no Dáquila? Cada uma fala uma. Ai, meu Deus. Ai, o gato pulando aqui, ó. Eita! Oxi! Na verdade, a coisa mais surpreendente para mim foi que, apesar de eu ser considerada fora da casinha, né? Foi assim a existência de seres os quais eu jamais imaginava. O que eu acho que foi mais surpreendente para mim foi no primeiro AC também. Eu vi uma canépla, né, que na verdade o 3D conhece como estrela cadente. Naquele dia eu tinha visto várias. Mãe! Tá falando boa noite, Carlota, do trio Amazônia. Você fazendo isso. Mas só que você tem que ir rompendo. Canépla. Mas difícil, gente, difícil. Difícil. Até entrar no ritmo. Gente, é só a primeira. Aí a Lívia, meu Deus, vai dar tempo de despertar esses 15 milhões? Vai dar. Vai ter que dar, entendeu? Tem Vai ter que essa. dar. Não temos outra opção. Ai. Bom, voltando. Agora sem interrupções, né? Então, uma das coisas mais surpreendentes que eu vi é que na primeira vez que eu fui para Dáquila, eu nunca vi o céu tão diferente quanto eu vi dessa vez. Então, teve canépla. Quando eu falo canépla, é estrela cadente, para quem nunca ouviu falar de canépla, tá? Canépla de tudo quanto é jeito. Tinha aquelas que pareciam plim, plim, plim. Sabe aqueles fogos de artifícios de plim, 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 que fica tudo brilhante o céu? Aí tinha aquelas que pareciam fogo de artifício dourado, saindo que também tinha o brilhinho atrás. Então, eu vi várias canéplas super diferentes, super coloridas, super incríveis, mas a que mais me impressionou, e eu nunca mais vi alguma coisa assim, espero rever de novo, foi muito legal, foi que eu vi uma canépla que ela começou no meio e ela foi para os dois lados ao mesmo tempo na horizontal. Isso foi, assim, incrível, eu nunca tinha visto algo parecido. Eu fiquei, meu Deus... E eu, tipo, uma pessoa que estava comigo viu também, falou, meu Deus, você viu essa canépla que foi para os dois lados? Eu falei, eu vi. E foi incrível, assim, foi além do quanto que você trabalha o seu campo, né, nessas visualizações, assim, e o quanto eu aprendi a trabalhar minha energia, mas ver esses fenômenos, né, por exemplo, essa canépla que foi para os dois lados, foi uma das coisas, assim, mais incríveis que eu já vi. E você? Eu já falei. Você não falou, não? Falou sim. Você que está desatenta. Para mim é ter conversado com seres de outras dimensões e ter esse entendimento que existe algo muito maior do que nós aqui, do que essa vida 3D. Para mim, sem dúvidas nenhuma, foi algo que eu fiquei assim, como assim, sem dormir. E foi muito mágico, porque eu, cético de tudo, eles fizeram várias ativações e de uma forma para quebrar mesmo meu raciocínio. Muito cabeçuda, de teimosa. É dela. É meu apelido, mas era, né? Eu não sei se ainda é, mas pode ser talvez. As cabeçudas. Sim. A Carlota e as cabeçudas. E sem dúvidas nenhuma, conversar com esses seres e saber que existe algo a mais é muito instigante, muito animador e muito diferente, muito surpreendente. Sem dúvida nenhuma, foi uma dádiva na minha vida isso. Sim, uma dádiva. Que lindo, Ana Flora. Que cor era essa canépla dos dois lados? Olha, ela era dourada e em volta tinha os brilhinhos prateados, assim, que ela foi para os dois lados ao mesmo tempo. Então, o meio era dourado e em volta tinha um halo prateado, assim, brilhante. Como se fosse parece aqueles fogos de artifícios que a gente solta, que é um feixe de luz e no final sai os brilhinhos. Ela é bem parecida com aquele, mas foi para os dois lados não tinha esse brilhinho, assim, no final. Isso foi incrível. A minha que eu vi foi um triângulo muito perto, assim, ela era um triângulo e ela tava muito perto, assim, peraí, não sei se tá aparecendo, pra cá. É um triângulo, para de falar vocês duas. Aí, ó, era um triângulo assim, e ela abriu, assim, ó, e tava muito perto. Eu fiquei, como assim? Tava fazendo um trabalho específico e isso tinha que acontecer, e aconteceu. Eu fiquei, meu Deus, tava muito do lado. E andava, né, óbvio, se mexia e tal, foi para um lado, pro outro, fez assim. E aí isso foi muito legal também. E fora tudo que a gente vive, né, as histórias, né, que a gente escuta. Tem muita história ainda para ser contada. Reginaldo falou lindas e muito inteligentes, simpáticas. Adorei vocês, Carlota. Seja bem-vinda aí no nosso canal. Qual o desconto do Pilar para esta live? Olha, nós podemos continuar só para esta live, continuar com o desconto de 10% do mês de maio. Então, quem quiser, aproveita, corre, manda mensagem. Tem que ser entre hoje e amanhã. Manda mensagem no meu celular, no Instagram do Kilar, ou para ela, no número que apareceu na tela.
e a gente... E aí a gente já entra em contato e já fecha o negócio, combinado? Andréia, uma mais linda que a outra. Andréia. Obrigada. Inclusive, a melhor kombucha é da Andréia Reckdown. E o melhor pão sem glúten. O melhor pão sem glúten, ele é sensacional. Quem não experimentou, tem que experimentar. Exatamente. E é isso. Não, o que tem ali, ó? Temos mais algumas? Temos mais mensagens ali que eu não estou vendo. Eu acho que foram já passadas, não? Quem que é esse? Acho que já foram passadas. Quanto tempo estamos de live? 1 hora. Estamos 10, quase chegando no final, nos finalmente. Chegamos finalmente. Mais alguma pergunta? Finalmente. Vai agora, você tem que falar uma pergunta pra gente, pra mim. Fazer uma Você pergunta. depois tem que propor uma pergunta. Aí a gente Propor encerra. uma pergunta. Aí vocês também fazem perguntas e a gente encerra, pode ser? Qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram até agora, estando em Dáquila? O maior desafio, eu vou dizer, foi pôr essa casa funcionando, equilibrar tudo. Porque isso teve que ter muita mágica. Nossa, o maior desafio é você linkar os dois mundos, 3D com o seu mundo novo que você aprendeu. Sim, E isso faz parte. E lidar com todas as questões e dúvidas e todo mundo te olhando como você fosse um louco, desorientado, como se você tivesse perdido o raciocínio, né? É muito engraçado isso, porque eu via elas assim e agora eu sei que pessoas me veem assim. Uma coisa que, assim, que é muito engraçada, que a gente... Acho que quem... Uma pergunta Peraí, aí, gente. quem tá Veja nesse aí. mundo, a Pergunta gente pra já Carla. vai ver a pergunta, criatura. Deixa a gente desenvolver. Mas eu tô falando. Mas você tá É bolseira amor, essa aqui, ó. Carlota Bolseira Amor, que agora a gente tem um apelido de bolseiras. Porque não aguenta, vai fazer viagem aqui do lado, 3 quadras. Leva o carro inteiro, não consegue nem sentar dentro. Vai o cachorro periquito papagaio, compra tudo que vem na frente e sai assim, ó, atolada. Não consegue nem respirar. As dentro nossas do carro. viagens, a gente acha que tá melhorando, Olha. vai estar cada vez pior. Deixa eu falar agora. Deixa ela falar e a gente já pergunta a pergunta do Marcelo. Marcelo. Você ia falar qual é o seu maior desafio. Ah, meu maior desafio, que agora eu não lembro mais o desafio. Agora eu lembrei o desafio. Bom, eu lembrei o desafio. Uma das coisas, esse na verdade é um desafio, um comentário para o desafio da Clara, que uma das coisas que a gente mais ouve, não sei vocês também que estão nesse mundo aí de despertar, né, do conhecimento. Calma aí, segura aquela pergunta lá. Volta, Segura a sério. pergunta. Calma, vamos voltar. Peraí. Que um dos maiores desafios, né, que todo mundo, que foi o que ela falou, né, de todo mundo te achar louco, sempre pergunta, mas se você é uma pessoa estudada, você é engenheira, você vai acreditar mesmo nisso? Você acha que é mesmo isso? Tipo, como se a gente fosse as pessoas mais ingênuas do mundo, como se ninguém que tivesse em Dáquila tivesse estudado muito, muito, e mesmo a gente, e todo mundo que tá lá, a maioria que tá lá, sempre vai ter mais dúvidas e dúvidas, só que o importante é a gente sempre correr atrás, né, das nossas dúvidas, responder as nossas dúvidas, entender, conversar com pessoas que estão há mais tempo lá, né, saber realmente esclarecer essas dúvidas, porque elas sempre vão existir e não é porque a gente está em Dáquila que tem que acreditar em tudo, e é importante, tipo, porque as pessoas vão questionar, que estão fora, elas vão questionar cada vez mais, né, mas por que vocês acreditam nisso e tudo mais? Mas é saber, né, o que você vai responder, é você ter essa certeza, porque quando a gente tem as dúvidas dentro da gente não consegue passar algo com clareza. Então, é realmente se informar bem, né? Saber Para poder bem desenvolver. Porque os ultras, eles sempre falam para mim, quando você vai falar por um assunto, você estuda 7 vezes esse assunto para não falar bobeira. Então, eu estudo 7 vezes um assunto. Mas, assim, A maioria das pessoas sabe o que é ultra, mãe? Não. Explica o ultra é um ser de 9ª dimensão. Mas eu conhecia como uns anjos da guarda, né? Eu achava que eram meus anjos, porque a vida toda eu conversei. Cada vez que eu não ouvia, eu me dava mal. E, assim, um desafio muito grande é a gente conseguir levar todas as áreas da nossa vida, tudo meio junto, a mental, afetiva, profissional, financeira, emocional, em todos os lados, tudo junto, tem que ir tudo meio junto e misturado. Você não pode só evoluir numa área, você tem que evoluir em todas, o conhecimento e tudo. Qual que é a pergunta? A pergunta do Marcelo Carlota, pergunta para Carlota mãe. Como é fazer live com essas duas ao seu lado? KKKK. Vocês estão vendo, né? Tá vendo, né?
A gente tentando falar e acho que outra pergunta ali que não sei o que lá. Ela é bocuda, sai falando antes. Mas não pode entrar, não pode falar enquanto ela tá falando, mas quando os outros estão falando, ela não pode. Não, gente. Tá... Aí, quem a Virgínia falou, amo. A Lívia é fácil. Ela estava comigo no dia que eu materializei o bolo. Ela pode atestar. A Luana também, né? A Lu também. Que bom que vocês estão aí. Isso, as kombuchas da André são ótimas. São maravilhosas mesmo. Vamos ver os próximos comentários. Quem que comenta? A Carla é fórmula para longevidade, rejuvenescimento, vibração. Não dá para ler o restante. Vibração e o resto. Vibração acelerada. Exatamente, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Que a minha mente, o meu cérebro, gira em 200 ciclos por segundo. Então, está muito acelerado. Mas é verdade. E isso o que faz são os treinamentos. A força do pensamento. Eu sei. A sacerdotisa. É isso? Falou. A mentoria da Carlota é show. Eu sou Clarice e estou amando essa mentoria. Acho que ela é a Clarice. Obrigada, Clarice. Ela é a Clarice. A minha mãe chama o seu nome. A Cecília, eu troco. Às vezes eu falo Clarice. A Lívia faz, olha lá, verdade, foi surreal. Cheguei atrasada e não vi contando. A gente contou no começo começo da live. Sei lá em que parte, mas contar. Sobre a. Vamos ver mais comentários e vamos para a nossa última pergunta e depois a pergunta de vocês, se tiver. Sim. Vai, mantém. Mãe, qual é a sua pergunta? Pra gente. A minha pergunta para vocês é: como vocês se sentem hoje? Olha, eu me sinto muito mais madura, muito mais equilibrada do que eu já fui um dia. Mesmo eu não tendo a vida padrão, né, que todo mundo espera de uma mulher na minha idade, sei lá, uma profissão, estando trabalhando numa profissão de sucesso, estando casada, com filhos, essas coisas, eu não sinto que eu deixei nada por fazer, assim, eu tive a minha experiência na minha carreira, assim, fui muito feliz enquanto trabalhei como engenheira agrônoma. Sou muito mais feliz hoje trabalhando com a área de nutrição, saúde e longevidade, trabalhando com Quilari, trabalhando com BDM digital, que a gente nem falou aqui, né? Mas é uma das minhas áreas de atuação também. Então, eu me sinto hoje muito mais feliz do que eu já me senti um dia, muito mais equilibrada emocionalmente do que eu já me senti um dia, muito mais realizada, seja financeiramente, seja como mulher, seja como família, né? Hoje eu me sinto muito mais completa, né? E eu acho que é isso que a maioria das pessoas buscam, se sentir bem consigo mesmo, se sentir completa, não se enxergar como um fracasso, né, para os outros, porque isso é algo muito difícil, né, de ser encarado. E hoje, mesmo com toda essa situação, digamos assim, adversa, né, para os olhos de muitas pessoas que estão aí na 3D, eu me sinto uma vencedora, eu me sinto muito feliz com tudo que eu venho realizando, e eu acho que o que eu penso hoje foi o melhor dia da minha vida, mas amanhã vai ser ainda melhor. Eu acho que esse é um lema que a gente tem que desenvolver para a vida. Olha lá, quem que é? As Carlotas logo vão chegar a milhões de seguidores, rumo ao despertar da humanidade. Isso, com crescimento, evolução e transmutação. Alexander, olha, é bem isso mesmo. E você, Clara, como você se sente? Me sinto muito, muito melhor. É como se tivessem tirado uma venda do meu olho e me conectado muito mais com o meu coração e com a mente. Inclusive, uma frase que ficou muito, muito forte para mim, que só queria ver para crer e não crer para ver, o Bilu falou assim: você não vai conseguir me ver assim. E eu pensei, como assim? Eu estou na sua frente, 2 metros. Falei, mas como assim? Eu não estou te vendo, não é possível isso. E ele, sim. Eu falei, então como que eu vou te ver? E ele falou para mim que tinha que ser com os olhos do coração. Então, eu completo dizendo que me sinto muito mais, não sei se abençoada é a palavra, mas me sinto muito mais completa, viva e a deusa que nós somos, né? E poderosas através de todos esses conhecimentos que a gente vem aprendendo no decorrer desse 1 ano. É 1 ano e meio só que eu estou. Elas estão um pouco mais, né? Já são 2 anos. O meu foi em 2021. Já tem 2 anos e meio. Você não, 2021.
Um ano. 2022. Quase 2 anos, é isso aí. Nossa, Quase 3 anos já. Você tá há 2 anos já, nós já estamos 2 anos. Não, em 2021. Tá certo, gente. É isso, gente. Vocês entenderam. A matemática não foi a forte. E aí, como eu me sinto uma transmutação. E eu quero levar muita gente comigo. Desenvolvimento, consciência, plenitude, inteireza e empatia. E sincronia com o universo. É assim que eu me sinto. Com certeza, com uma missão muito maior, né, do que o indivíduo, né? É uma missão de realmente mudar a vida de muitas e muitas pessoas, milhares e milhões, na verdade, de despertar elas e lutar a favor do bem, né? Que é o que a gente faz, tenta fazer. E o principal é que, como a gente faz isso, é sendo exemplo dentro de casa, sendo exemplo fora de casa, sempre procurando ser mais íntegras possíveis, tendo a melhor alimentação possível, fazendo exercício físico. A gente, lógico que ninguém é perfeito, todo mundo às vezes come um bolinho cheio das toxinas, mas, né, a gente procura realmente dar o exemplo. Como eu falei, a gente ainda não nos matamos mais. Né? Isso é uma grande vitória. Não se degladiar entre si, nossa família. Mas, né, ainda temos os nossos semi-arranca-rabos, digamos assim. Mas estamos muito melhor do que... Né? Por isso que eu falo da gente ser o exemplo, né? Dentro e fora da nossa casa e na nossa vida como um todo, né? No Instagram, em todos os cantos, a gente procura ser o exemplo e mostrar tudo aquilo que a gente acredita de verdade. Ó, agora o Marcos Pavão falou: parabéns, garotas, super amigo. Dinâmicas e alto astral. Um grande amigo. Uhul! Fazendo sempre live juntos. Um abraço. O importante é irradiar essa energia que move o universo. Alegria, paz. Mariane Tejada, né? O importante é irradiar essa energia, isso aí. Que legal. Vocês são ótimas. O Oswaldo, que bom, Obrigada, Obrigada, Oswaldo. Vocês têm perguntas? O Pilar é difícil comer apenas um, verdade. Quem que falou isso? O Alex. Dá vontade de comer vários. Que bom que faz bem, então, né? fica aí o nosso recado. 10% do Quilari de desconto para quem quer e 10% para quem fechar a frequência de onda. Isso aí. Aproveitando essa energia no de reinauguração, reestreia do nosso canal. Tá? Vamos lá, no Lúbica também. Lúbica também. Vamos lá, 10% de Lúbica até o final dessa semana, 10% de Quilari entre hoje e amanhã e 10% na frequência de onda. Na frequência na de próxima C. Até a próxima C C de junho, né? Os 10 dias próximos agora. Então, os 10 dias próximos da frequência de onda. Fechado, combinado. E aí? Deixa eu me intrometer aqui na conversa. Agora, quem está gerenciando o nosso canal, nossa live. Quem está tentando aqui gerenciar sou eu. Bom, parabéns. O engajamento da galera foi muito top. Tá entendendo? Vocês mostram realmente para que veio. Muito conhecimento, vibração altíssima, muitos gatos, muita coisa aí para acontecer. E, cara, fico muito feliz em fazer parte dessa família aí hoje e dizer para vocês que sim, a coisa vai acontecer e vai ser linda. Está acontecendo, está sendo linda, na verdade. Parabéns, Carlotas, pela reestreia. Obrigada, gente. Parabéns para todo mundo que está aqui, dividindo essa frequência. Obrigada por todo mundo que assistiu. Então, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar a nossa live. Manda para todo mundo. Manda para todo mundo se você gostou. Se você não gostou, manda também. E tinha mais uma mensagem ali que eu achei interessante. Dá uma olhadinha ali, ó. Vocês três. Quem é? De vocês três. Quem é o neutro nessa história? Não tem. O neutro sou eu. Com certeza. Não tem neutro, gente. Aqui a gente faz a propagação e faz as coisas acontecerem no nosso PDV através de muita energia. O neutro não funciona com a gente. A vibração, sim. Isso aí. Amei os gatos também, Elidiane. Eles são lindos. Ó, adoro tudo. Gataia. Eu também. Eu sou do time, né? Isso aí. Eu tenho um monte de gato. É isso, gente. Ficou mais algum?
A gente Bom, quer agradecer demais aí A todos que presença estiveram de todos. presentes, foi muito importante Todos isso. que participaram com a gente, que fizeram perguntas, Os comentários. comentários. E Isso aí ajuda a gente a assuntos que divertir. vocês queiram. Eu estou preparando um estudo, estou terminando um estudo, que eu vou contar para vocês a história verdadeira de Maria Madalena. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham adorado a live de hoje. Falando, hein? Vamos deixar um grande beijo para ali. todos. Como são 3 Carlotas Carlotas, com tem que ter desconto de 30%, Mas não, 10 para cada uma. É 30. É 30 no quilário. É 10 no quilário, 10 no Lúbica e 10 nas frequências de onda aí, ó. Dá 30%. É isso aí, gente. Ó, um beijo. Segue a gente lá nas redes, claraprado.fit, multiviberacional e Quilário e Barrinha. Quilário e Barrinha. Quilário Eu e tenho meu, que é Barrinha. Carlota, mas eu não sei Mas colocar ela não muita utiliza. coisa. É. Então não Quem que está adianta. escrevendo? Obrigada, Elidione. Obrigado. Elidione, Mas quem Foi por o ponto de Oswaldo. apoio sempre nos nossos canais. Isso aí. Top. Obrigada, Ele Eli. é show. É show, muito show. É isso, gente. Vamos dar um beijo das Carlotas, né? É isso aí. Então vamos lá. Beijão. Beijo das Tchau. Carlotas. Tchau. Gratidão, gente. Até o Beijo. próximo, viu? Beijo no coração de cada um. O Eric quer falar alguma coisa? Não saímos? Cri. Saímos? Nossa, olha essa diferença. Ay, ay, ay.